Olá, você que assiste ao blog do Azevedo dentro do portal Making Off. Hoje nós vamos entrevistar, com duas perspectivas, o presidente da Assembleia, Gelson Merizio, que também é o presidente estadual do PSD. Então, presidente, nós vamos dividir estas duas questões em separado. A primeira delas, foi um ano legislativo atípico, é um ano eleitoral. A Assembleia conseguiu promover as mudanças que a sociedade queria, conseguiu atender as demandas da sociedade nesse período? Primeiro, há que se destacar que o ano de 2015 foi muito importante na aprovação de matérias estruturantes do Estado. Porque hoje o Rio de Janeiro e outros estados procuram aprovar nas suas casas legislativas, como reforma da Previdência, plano de cargos e salários dos servidores. Nós votamos aqui o ano passado, o que permitiu que em 2016 nós pudéssemos tratar de temas específicos, como foi o caso da saúde, onde aprovamos uma PEC pela primeira vez no Brasil, alterando os percentuais mínimos de investimento. Isso requer muito estudo, porque quando se aumenta um percentual há que ser retirado de outras áreas, e possibilitou que as matérias fossem discutidas mesmo no ano eleitoral, sem prejuízo da sua qualidade. Foi um ano mais tranquilo no que diz respeito ao processo legislativo, porque nós tínhamos feito o dever de casa no ano anterior, que permitiu a Santa Catarina, até aqui, atravessar a crise, que é grave, que é séria no Brasil, tendo em dia os seus salários, o 13º dos seus servidores, e sem paralisar as obras, o que garante uma infraestrutura para o futuro que torna Santa Catarina ainda mais competitiva. Mas o Legislativo também avançou, tem a criação do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, que também atende o CEPOM, o EMOSC. Esta foi uma grande jogada, até com a inclusão dos hospitais municipais neste projeto? Primeiro, é importante destacar como é que nós chegamos nisso. A Assembleia fez um grande esforço de gestão, com a colaboração dos servidores. Nós reduzimos de 828 para 407 o número de servidores efetivos da casa. Nós reduzimos mais de 40% as despesas com diárias, reduzimos muito a despesa com custeio, que nos permitiu termos uma sobra de caixa de mais de 100 milhões de reais. E a aplicação dela sendo também de uma forma diferente. Com a criação do Fundo de Hospitais Filantrópicos, de apoio aos hospitais filantrópicos, nós podemos demonstrar de uma forma prática que a economia feita no processo administrativo pode e deve se transformar em serviço na ponta para a população, no caso concreto, auxiliando o Estado nesta área difícil que é a saúde, com um aumento da demanda de serviço e com com o crescente aumento também dos custos da medicina. Esse final de ano, a Assembleia abre mão de 0,17 pontos percentuais do seu orçamento para dar mais condições de recursos para o Ministério Público e Judiciário e tem um pedido em relação à saúde ao governo do Estado. Essa equação foi bem entendida pelos deputados ou não tão bem explicada para a sociedade ainda? Olha, o fato concreto é que nós temos folga no nosso duodécimo e é compreensível que isto ocorra. Porque como ele é um percentual fixo, e a economia de Santa Catarina vem crescendo nos últimos 10 anos, e nós continuamos com os mesmos 40 parlamentares, com a mesma estrutura administrativa e também de custeio, com a gestão que reduziu estes custos, é natural que em algum momento se mexesse nos percentuais. E estamos fazendo isso com um duplo significado. Primeiro, ajudando o governo a atravessar esta crise grave, porque passa quando também precisava fazer um entendimento com os poderes para os recursos que tinham sido tratados por autorização com fase, de forma que se entendeu depois não era a correta. Isso está sendo feito. E a outra é também passar um recado, uma mensagem para a sociedade, que em Santa Catarina o Poder Legislativo dá ao Ministério Público e ao Poder Judiciário todas as condições para que façam um bom trabalho nas suas jurisdições, que possam permitir que nós tenhamos na contramão de Brasília um entendimento pleno e condições plenas para que o Ministério Público e o Poder Judiciário trabalhem. Mas a Assembleia também não está acertando alguma coisa, óbvio, ela faz parte da estrutura do Estado, que foi o Executivo que criou com aquela questão envolvendo a Celesc e a destinação de recursos para o Fundo Social? O recurso público é um só, o serviço público é um só. É evidente que se houve um equívoco foi por parte do Executivo. Agora, o recurso foi aplicado na saúde, na segurança pública, em ações que naquele momento eram fundamentais. Bem ou mal, nós temos aí mais de 20 estados com folha de pagamento atrasada e com comprometimento drástico dos seus investimentos em obras importantes para o Estado. Em Santa Catarina você conseguiu atravessar esse momento e todos têm que conspirar no bom sentido
para que as condições sejam criadas para que se continue esse bom momento do Estado, honrando seus compromissos e atravessando a crise. Houve um novo acordo para a sucessão na presidência da Assembleia. Quer dizer, Silvio Dreves do PP no primeiro ano, 2017, e Aldo Schneider do PMDB no segundo. O senhor concorda com esse tipo de acordo? Ou depois de passado algum tempo, 5 mandatos como presidente da Assembleia, o senhor já tem uma outra visão disso? Isso é muito bom para casa, porque parece que não tem eleição, mas não é assim que ocorre. Como é um voto aberto, transparente, e a casa é feita por maioria, o debate se dá internamente até a construção da maioria. Após essa construção feita, é natural que haja um entendimento para o processo de gestão da casa, uma vez que todos aqui têm igualdade de condições. Aqui não existe oposição e governo, não existe bancada com mais condições e menos condições. Por isso mesmo, quanto mais ela for representada na composição da mesa, nos processos administrativos, é melhor, e assim tem ocorrido nos últimos 10 anos. É muito bom para casa, tanto é que o processo administrativo tem tido continuidade. Nós não tivemos nenhum escândalo em nenhuma área administrativa da casa. Nós temos um processo de gestão que melhorou e melhora ano a ano. Ainda precisam muitas ações serem feitas e os próximos vão dar continuidade, porque eu entendo de uma forma muito sincera que a melhor forma de não fazer nada é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não se faz nada. Nós damos passos importantes para frente com a instalação do ponto eletrônico lá atrás, que todos não acreditavam que fosse funcionar numa casa legislativa e se mostrou absolutamente eficiente. Nós temos todos os meses servidores que não têm a carga horária completa com seu salário descontado, de forma religiosa. Nós reduzimos drasticamente as despesas com diárias. Nós reduzimos o número de funcionários efetivos, que para mim é único no Brasil, de forma combinada com o sindicato, de forma entendida pelos servidores, de forma gradual e por isso sem ter que demitirmos pessoas de imediato. Nós extinguimos os cargos a partir das aposentadorias. Éramos em 828, hoje já estamos próximos de 600. Os aposentadores já tiveram. Se nós não tivéssemos extintos esses cargos, nós teríamos a pressão do Ministério Público, dos servidores e da estrutura para novos concursos públicos, para áreas que nós não estaríamos precisando. Tanto é que os cargos foram extintos e a casa continua de forma serena. A partir de agora a gente vai falar com o presidente do PSD. Houve um momento na campanha eleitoral que quiseram antecipar a eleição de 2018, dizendo que a eleição municipal ia ser um trampolim. O senhor teve um papel-chave para costurar alguns acordos no Estado, mas a percepção é que fica que o PSD perdeu grandes cidades como Florianópolis, como Chapecó, embora em Chapecó o seu grupo político tenha saído vitorioso. Qual é o resumo que o senhor faz destas alianças que foram produzidas? Elas funcionaram muito mais agora em 2016 ou estão programadas para fazer uma boa ponte para 2018? Primeiro nós temos que ressaltar o desempenho geral do partido. Nós elegemos 61 prefeitos contra 47 que tínhamos eleito em 2012, que era a nossa primeira eleição. Nós estamos na segunda eleição e tivemos um excelente resultado eleitoral. Em termos de prejuízo, de perder posições, foi Florianópolis, porque Joinville nós não tínhamos, Blumenau nós não tínhamos. Nós deixamos de ganhar Blumenau, deixamos de ganhar Joinville e Florianópolis, de fato, perdemos uma posição importante, até porque é a capital do Estado, e nós temos que entender isso como um processo normal eleitoral. O conjunto da obra, das alianças, ele não diz muito do que vai ser 2018, até porque a eleição municipal tem uma peculiaridade muito forte local. Nós respeitamos isso em todos os municípios. É claro que é uma tendência. Na maior parte dos municípios, a nossa coligação foi com o PP e com o PSDB e não com o PMDB, que deverá ser o nosso adversário natural em 2018. Por isso mesmo, há uma certa similitude entre o que ocorreu em 2016 e o que vai ter em 2018. Mas não como um processo vertical, até porque em muitos locais nós estávamos junto com o PMDB, também na eleição municipal e vice-versa. É praticamente impossível, do seu ponto de vista ou do seu partido, manter a atual aliança com o PMDB e até fazê-la crescer, aglutinando também o PSDB, que já foi parceiro na Tríplice Aliança, e o Partido Progressista? Veja, nós temos que entender os momentos. Esta aliança que está construída no PMDB vem de 16 anos. 8 com o Luiz Henrique, mais 8 com o governador Raimundo Colombo. Há uma exaustão do modelo. É muito bom para o Estado, é muito bom para o PMDB, é muito bom para o PSD que haja o rompimento desta aliança, não com as pessoas, mas com o modelo, para que nós possamos começar um novo ciclo a partir de 2018, com posturas claras do que pensam
cada um dos grupos, em temas importantes, que são emblemáticos. Por exemplo, nós, a corrente que eu defendo, é frontalmente contra as regionais. Eu gostaria de extinguir as regionais hoje. Não faço, não apresento projeto, por uma questão óbvia. O governador eleito tinha uma composição feita com o PMDB que tem as regionais como um dogma, há que ser respeitado os acordos pré-eleitorais. Agora, para um novo ciclo, você pode fazer com clareza o que se pretende fazer no futuro. No meu caso, extinguir regionais, fazer uma forma de nomeação diferente na composição do serviço público, reduzir de uma forma muito dura os processos administrativos, o que é difícil de fazer se você não tiver clareza na campanha. Mas o seu partido também ganhou algum espaço com integrantes das regionais, comandantes das regionais, que acabaram se elegendo prefeito. Eu não estou dizendo que o modelo até aqui foi errado. Até porque o Estado tem os melhores índices do Brasil em segurança pública, tem os melhores índices em desenvolvimento urbano, tem os melhores índices em geração de emprego. Eu estou dizendo que nós chegamos no final de um ciclo. Nós temos que compreender este ciclo e entender que para frente nós precisamos mudar, evoluir e reoxigenar o processo. Até que ponto uma grande construção de uma aliança nacional, onde o PMDB, o PSDB e o PSD, seu partido, que também cresceu muito em termos nominais de votos na última eleição municipal, estejam juntos, não vai empurrar o seu partido e os atuais aliados para uma composição também no Estado? Assim como você tem nas eleições municipais uma peculiaridade local, também no projeto nacional isso vai acontecer. Em Santa Catarina nós não disputaremos a eleição com o PMDB. Isso é uma vontade da base, uma decisão partidária, da qual o PMDB já sabe, da qual o PMDB compreende e da qual o PMDB também tem todo o direito de buscar a sua candidatura. Não é um processo que impeça que a nível nacional não possamos apoiar o mesmo candidato. E também não quer dizer que aqui estamos contra as pessoas do PMDB. O que nós queremos é poder, em 2018, discutir de forma aberta, clara, aquilo que nós acreditamos e pensamos para o futuro, não no passado. Nós pensamos para o futuro. E isso é incompatível com a manutenção de uma aliança que perdura por 16 anos e que, na nossa visão, exauriu a sua forma e o seu modelo. Essa crise institucional que está se instalando no Brasil cada vez mais forte, executivo, judiciário, outros órgãos independentes, principalmente órgãos de fiscalização, ela pode afetar de alguma maneira ainda mais a imagem da classe política no país? O grande problema da crise dos poderes é porque a democracia é sustentada entre o equilíbrio dos três poderes. Quando você tem dois poderes enfraquecidos e um muito forte, promove um desequilíbrio muito perigoso. Eu acho muito ruim para a democracia esse exacerbamento do poder do judiciário. Não é para isso que existe o processo democrático, que deve ser equilibrado. Em algum momento desequilíbrio, mas logo em seguida precisa ser reequilibrado, porque senão vamos acompanhar cenas como a que nós estamos vendo ontem, onde um ministro, de forma liminar, suspende uma votação no Congresso Nacional que é composto por representantes da população. Você tem uma inversão do processo democrático muito perigosa, que ocorre porque nós temos um legislativo muito enfraquecido, um poder executivo muito enfraquecido. Fazer essa ponta até 2018 vai requerer muito espírito público e muita humildade dos seus líderes, tanto do poder executivo, do poder legislativo, mas especialmente do judiciário, que há que compreender que exerce um papel moderador importante, mas não pode sobrepor aos demais poderes para que não tenhamos um desequilíbrio que comprometa ainda mais aquilo que é o nosso maior patrimônio conquistado, que é a democracia. Hoje existem mais do que duas faces de uma nação, né? Nós temos um Brasil que funciona, que é a Santa Catarina, e o Brasil que não funciona, que tem uma base em Brasília. A classe política está devendo alguma coisa para a sociedade ou ela precisa se reestruturar e se revisar nesse processo todo que está acontecendo hoje no Brasil? Não é nem no Brasil, é no mundo. Se nós formos ver, todas as democracias do mundo passam por uma transformação brutal. As instituições formadas há centenas de anos, que organizaram o Estado até aqui, elas não respondem mais às necessidades da população. A forma de relação social entre o indivíduo e as instituições está sendo rediscutida no mundo. E também aqui no Brasil com mais profundidade ainda, porque nós atravessamos em paralelo uma crise ética, uma crise moral, uma crise de líderes, uma troca de ciclo que está acontecendo. Isso tudo é muito duro e muito difícil. Agora, é evidente que sempre se parte para um novo modelo. Qual vai ser? O tempo
e a capacidade de cada um dos povos, das sociedades, vão dizer que nós temos que ter muito diálogo, muita paciência e espírito público para entendermos que é um momento de dificuldade e que sempre quem sofre mais nesses momentos são as pessoas mais pobres, que estas sim precisam de um Estado organizado, que dê respostas e que atenda nos serviços básicos. E podermos entender isso e o momento de transição por que passa o país não é só dos políticos, é da sociedade como um todo, até porque tanto se fala dos políticos, mas a cada 2 anos você tem um filtro desses políticos. Então, o que nós estamos falando de um extrato da sociedade que precisa se reinventar e encontrar também uma forma representativa mais eficiente, mais efetiva, porque é uma transformação que está assustando a todos, tanto quem é representado para aqueles que os representam, que são os parlamentares, que são os gestores de órgãos públicos. Nós temos várias operações, a principal delas a Lava Jato, que tem esmiuçado isso, quer dizer, uma relação até promíscua entre a classe política e a classe empresarial em determinado momento da história do Brasil. Mas quando a gente acha que viu tudo e que esta operação parece não ter fim, a gente observa que a Justiça Eleitoral está caçando prefeitos recentemente eleitos, agora em outubro, por conta de supostas compras de voto, supostas irregularidades que são coisas da velha política. Tem conserto isso, presidente? O fato é que nós temos um modelo político eleitoral totalmente ultrapassado e inexequível. Na última eleição, se mudou a regra eleitoral e não se mudou o sistema eleitoral. É praticamente impossível isso funcionar. E o que está acontecendo agora era uma tragédia anunciada. Isso iria acontecer. Então, o que nós precisamos fazer, com base no que está sendo constatado, é fazermos uma profunda transformação da forma de representação e também da forma de escolha dos representantes, que permita a transparência, que permita a execuibilidade das ações, que permita aos jovens e às mulheres, especialmente, ingressarem pela porta da frente no processo representativo, porque hoje nós temos um paradoxo. Nós temos uma classe política que precisa ser oxigenada com novos quadros e uma legislação que praticamente impossibilita que novos quadros ingressem na vida pública, seja pela preocupação com os desdobramentos que isso vai ter, seja pela impossibilidade material de que isso ocorra. E aí nós não avançamos. Como é que isso vai acontecer? Quem sabe seja através de uma ruptura do atual modelo. Não sei qual vai ser. Agora, é absolutamente necessário que haja uma transformação do sistema de representação e também do sistema de escolha desses representantes, que não sei se este Congresso vai ter legitimidade e competência para fazer. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns aí pela sua atividade como presidente da Assembleia, mas agora partindo para outro momento, a partir de 2017, lhe desejo sorte. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, um bom final de ano, um bom Natal a todos e que Deus nos dê saúde para podermos fazer um bom trabalho em 2017. Muito obrigado. E a gente se vê numa próxima oportunidade aqui no blog do Azevedo, dentro do portal Making Off. Até lá!